A paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o purgatório, com a ajuda do Garrigou Lagrange. Esse trecho é tirado do livro O Homem e a Eternidade. De acordo com a doutrina da Igreja, o purgatório constitui o lugar e o estado que sofrem as almas dos justos, que morreram com a obrigação de sofrer uma pena temporária, devida pelos pecados veniais ainda não perdoados, ou pelos pecados mortais ou veniais já perdoados, mas ainda não expiados. Estas almas, em estado de graça, ficam à espera de entrar no céu, e continuam no purgatório, enquanto a sua dívida para com a justiça não for plenamente saldada, saudando-a progressivamente, não pelo mérito e satisfação, porque o tempo do mérito acabou, mas satispaixão, isto é, suportando voluntariamente a pena satisfatória que lhes é infligida. Entretanto, é-lhes perdoada parte da pena que corresponde aos sufrágios, sobretudo as missas que os vivos aplicam por sua intenção. Esta doutrina da Igreja deriva dos concílios de Leão, está na Dense, na parte 464, o de Florença e o de Trento. Esses três concílios falam sobre essa questão da doutrina da Igreja, nesse ponto. E das condenações de muitos erros de Lutero. Você vai encontrar no Dense, na parte 744, 777, 78, 79 e 80. Entre estes erros, a Igreja condena nomeadamente os seguintes: a existência do purgatório não pode desprender-se da Escritura. As almas do purgatório não têm todas a certeza da salvação e pecam por impaciência no meio dos seus sofrimentos. A Igreja não ensina isso. Isso é um ensinamento de Lutero. A Igreja ensina também comumente que as almas sofrem a pena do fogo. Vamos lá, quais são os erros protestantes, descendo mais um pouco. A doutrina do purgatório foi negada pelos albigenses, pelos valdenses, pelos hussitas e protestantes. Lutero começou em 1517 por negar o valor das indulgências, dizendo que não tem valor diante de Deus para a remissão da pena devida pelos nossos pecados. Depois, sustentou que a existência do purgatório não pode provar-se pela Escritura, que nem todas as almas do purgatório têm a certeza da salvação, que não se pode saber se são ou não são capazes de merecer. Admite ainda que elas pequem por tentar fugir ao sofrimento em busca do repouso. Mais tarde começou a sobressair nos escritos de Lutero a raiz doutrinal de todas estas negações: a justificação unicamente pela fé, ou a confiança nos méritos de Cristo, e a inutilidade das boas obras para expiar os nossos pecados, e, portanto, a inutilidade do purgatório. Apoiado pelo povo, Lutero tornou-se cada vez mais audacioso e publicou, em 1524, o seu livro de Abrongada Missa. Abrongada Missa era o nome do livro. Abrogação da Missa, onde diz que a negação do purgatório não constitui um erro. Finalmente, em 1503, negou a necessidade de satisfazer pelos nossos pecados. Representaria, diz ele, uma injustiça para Cristo, que satisfez de forma superabundante por todos os nossos pecados. Pela mesma razão, negou que a missa seja um verdadeiro sacrifício, sobretudo um sacrifício propiciatório. Estamos perante a negação radical da vida reparadora, como se os sacrifícios dos santos, oferecidos para expiação dos pecados, fossem uma injúria a Cristo Redentor. Lutero não via que, assim como Deus, causa primeira e universal, não excluiu as causas segundas, antes
lhes outorgou a dignidade da causalidade, qual estatuário que fizesse estátuas vivas. Assim também os méritos satisfatórios de Cristo não excluíam os nossos, antes os solicitam. Aí temos uma oportunidade de trabalhar com Ele, por Ele e nele, pela salvação das almas. São Paulo disse: levai os fardos uns aos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Agora estou cheio de alegria, os meus sofrimentos por vós. E o que falta à paixão de Cristo, completo eu pelo seu corpo, que é, na minha própria carne, a igreja. Colossenses 1:24 e a outra carta, Gálatas 6:2. Não falta nada ao sofrimento de Cristo em si mesmos, mas falta-lhes alguma coisa na nossa própria carne. Falta-lhes a aplicação a nós e a irradiação em nós. Calvino e Zwinglio seguiram Lutero na negação das indulgências da missa e do purgatório. Os protestantes atuais afastam-se dos seus primeiros mestres neste ponto. Muitos admitem um estado intermediário entre o céu e o inferno, mas não querem chamar-lhe purgatório, e dizem que as almas ainda podem merecer e satisfazer neste lugar. Farrar, Campbell, Rodege são alguns que afirmam isso. Além disso, alguns de entre eles admitem que as penas do inferno não são eternas, mas este inferno temporário não se assemelha em nada ao purgatório, de que fala a Igreja Católica, pois neste todas as almas se encontram em estado de graça e já não pecam mais. Aqui temos mais um exemplo das variações e contradições em que incorrem as igrejas protestantes. Os teólogos católicos que escreveram contra esse erro protestante foram, sobretudo, Caetano, que é um dos grandes comentadores de São Tomás de Aquino, né? Silvestre Prierias, João Fischer, João Ecker, Roberto Bellarmino, João Fischer. Dizia aos luteranos: suprimindo o sacrifício da missa, suprime-se nas vossas igrejas o sol, que ilumina e aquece cada um dos nossos dias, e exerce a sua influência até no purgatório. A Igreja condenou solenemente este erro no Concílio de Trento. Se alguém disser que há qualquer pecador arrependido, que tenha recebido a graça da justificação, se lhe perdoa de tal modo a ofensa, e de tal modo se lhe apaga a pena eterna, que não lhe resta qualquer obrigação da pena temporária para pagar, quer neste mundo, quer no outro, no purgatório, antes de poder entrar no céu, seja anátema, ou seja, maldito. No capítulo 14, que corresponde a este cânone, o concílio afirma a necessidade da satisfação relativamente aos pecados cometidos depois do batismo. Satisfação que se pode dar pelo jejum, pelas esmolas, pelas orações e outros exercícios da vida espiritual, não certamente pela pena eterna, perdoada juntamente com a ofensa, pelo sacramento ou pelo desejo do sacramento, mas pela pena temporal, que, como ensina a Escritura, nunca se perdoa de todo ao contrário do que nunca se perdoa de todo, ao contrário do que acontece no batismo. O concílio cita aqui as seguintes palavras da Escritura: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. A tristeza em Deus produz um arrependimento salutar, segundo Coríntios 7:10. Fazei penitência, Mateus 3:2. Mateus 4:17. Produzei dignos frutos de penitência, Mateus 3:8. Se não se proceder de acordo com estes princípios, a reparação ou satisfação será preciso sofrer a pena satisfatória do purgatório, como afirma o concílio no cânone que acabamos de citar. O purgatório segundo a Escritura. Conta-se no Antigo Testamento que Judas Macabeu fez uma coleta, e as 2.000 dracmas de prata
que ela lhe rendeu, enviou-os a Jerusalém para serem gastas no sacrifício expiatório pelos mortos, que piedosamente tinham adormecido, para que fossem libertados dos seus pecados. Isto demonstra que, segundo a crença de Israel, os justos após a morte podem ser auxiliados por meio de orações e sacrifícios feito na terra. Rezar pelos mortos é um santo e piedoso pensamento. São Tomás faz o seguinte comentário: não há motivo para rezar pelas almas que estão no céu, nem por aquelas que se encontram no inferno. Portanto, deve haver após a morte um purgatório, onde permanecem as almas dos justos que ainda não pagaram toda a sua dívida à justiça divina. Já no Novo Testamento é possível ler em Mateus 12:32, aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Estas palavras supõem, segundo a tradição, que certos pecados podem ser perdoados após a morte. Mas vê-se, por outro lado, que não podem ser os pecados mortais. Trata-se, portanto, dos pecados veniais ou da pena devida pelos pecados mortais já perdoados, mas ainda não expiados. Há uma passagem de Paulo em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, onde muitos padres veem uma alusão manifesta ao fogo do purgatório. Vós sois o edifício de Deus, o fundamento é Cristo. Se alguém edificar sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, estopa, a obra de cada um será manifestada, pois o dia do Senhor a fará conhecer, visto que será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que se estiver construído subsistir, receber-se-á a recompensa. Se for consumida, perderá sua recompensa, por esta parte da sua obra. Será salvo, mas como que através do fogo. Será salvo se permanecer unido a Cristo, que é o fundamento, mesmo que sobre este fundamento nada tenha construído, senão com madeira, feno ou palha, que serão devorados pelo fogo. O que há de ser devorado são, por exemplo, as boas obras feitas por vaidade, o bem praticado para se impor aos outros, ou por espírito de oposição aos adversários, mais que por amor à verdade e ao amor de Deus. Muitos padres viram neste texto uma referência ao purgatório, Orígenes, São Basílio, São Cirílio de Jerusalém, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório, embora esses últimos o interpretassem também como alusão ao fogo da perseguição e também do juízo final. Santo Tomás, no seu comentário à primeira epístola aos Coríntios, nota: no edifício construído em Cristo, as boas obras aparecem comparadas ao ouro, à prata, às pedras preciosas. Os pecados veniais equivalem à madeira, ao feno e à palha. O dia do Senhor é aquele em que se manifesta o seu julgamento. Primeiro com as tribulações da terra, depois pelo juízo particular, imediatamente após a morte e juízo final. Quanto ao fogo que prova e purifica, é o da tribulação cá na terra, após a morte, o do purgatório, e finalmente, no dia do juízo final, o da conflagração universal. E, na verdade, diversos textos da Escritura falam do fogo purificador, sob estas três formas diferentes. Eclesiástico 2:5, Sabedoria 3:6 e o Salmo 97:3. Se não me engano é esse, porque está um pouco apagado. Esta interpretação, que comporta as restantes, ao admitir as diversas purificações, parece verdadeira e é admitida hoje por diversos exegetas, como Aulo, Prate e teólogos como Peste. Prate diz precisamente: há ofensas que não são suficientemente graves para fechar o céu e abrir o inferno, e que todavia são punidas com um castigo proporcionado. O dogma católico dos pecados veniais e do purgatório encontra, assim, no nosso texto, um sólido apoio. Peste defende a conclusão a que chegou
a exegese tradicional, a existência do purgatório. Depois nós iremos ver purgatório na tradição.